tudo bem com vocês? Como estão? Bem-vindos todas e todas. Vamos reiniciar o nosso segundo encontro, né? Já existe um encontro anterior a esse, em que eu apresentei para vocês uma perspectiva do Currículo Cultural de Educação Física do professor Marcos Garcianeira, e eu vou dar continuidade a essa apresentação. Eu preferi dividir em duas partes, para não ficar nem muito pesado, nem muito maçante para vocês. Então, no nosso primeiro encontro, eu apresentei essa perspectiva do currículo cultural na educação física escolar, numa perspectiva que congrega os estudos culturais, que é uma área multidisciplinar de pensamento, e também um multiculturalismo crítico, mais ligado a uma área da educação, do pensamento educacional, em que vários pensadores brasileiros, educadores brasileiros, estão aderindo, e também alguns pensadores internacionais trabalham nessa área. Nós já citamos alguns autores, como Peter McLaren, bastante referendado nesse estudo. Bom, no nosso primeiro encontro, eu apresentei para vocês essa perspectiva, trazendo o conhecimento da cultura corporal dos estudantes, né? Esse conhecimento prévio da comunidade. Falei também um pouco dessa justiça curricular, né? Como é interessante não trabalhar com a hierarquização dessa cultura corporal, né? Também trabalhamos com a descolonização desses conteúdos, desses conhecimentos, e agora a gente vai dar uma continuidade. O importante é recuperar um pouco também aquela concepção do que é currículo. Currículo é o conhecimento escolar, em que há, nessa perspectiva do multiculturalismo crítico, uma premissa que é trazida até pelo Tomás Edu da Silva, que o currículo forja identidade, né? E eu dei o exemplo no encontro anterior do professor de educação física formado em universidades diferentes, tendo perfis diferentes, tendo identificações diferentes. E isso, entre outras coisas, por aquele conceito que eu apresentei no encontro passado, mas não desenvolvi muito bem, sobre regimes de verdade, né? Regime de verdade é um conceito explorado pelo filósofo Michel Foucault, que vai exatamente mostrar o processo de constituição de algumas ideias em regimes de verdade, ou seja, aceitação por uma comunidade, por exemplo, a comunidade científica, de algumas ideias sendo aceitas, incorporadas como verdade. Então, na área, por exemplo, de educação física escolar, há alguns conceitos, algumas teorias que são aceitas como verdadeiras, e a perspectiva de regime de verdade procura entender como foi o processo da transformação dessas ideias, dessas teorias, em verdades aceitas por uma comunidade, por exemplo, uma comunidade acadêmica da educação física, só para a gente dar um exemplo. Então, esses currículos fazem adesões a essas teorias, a esses regimes de verdade, e a partir daí começam a criar, ou como nas palavras do Tomás Tadeu da Silva, forjar identidade, né? Então, na continuidade desse processo, a gente pode, por exemplo, perceber como algumas das nossas perspectivas foram se transformando em perspectivas mais aceitas por uma determinada comunidade. Então, vamos dar continuidade falamos já do reconhecimento da cultura corporal da comunidade, da justiça curricular e da descolonização desse currículo. Agora vamos falar da tematização. O que seria essa tematização? Então, a ideia, o conceito de escola, currículo e ensino são construções sociais, segundo os autores. Dentre esses conteúdos de ensino, também são construções. E como essas construções precisam ser encaradas? Como construções sociais, históricas, sociológicas. Então, esses conteúdos, né, via de regra, são concebidos como conhecimentos retirados de uma cultura acadêmica, distribuído entre as disciplinas, transpostos de maneira didática para a assimilação do estudante. Porém, nessa concepção de currículo cultural, é preferível se falar de temas, de tematizações. O que seriam essas tematizações? Tematizações seriam exatamente esses conteúdos sendo abordados de forma a que esses conteúdos
pudessem ser entendidos de uma perspectiva crítica, né? A ideia é que o entendimento que esses currículos também divulgam preconceito acerca de minorias, esses conteúdos ou esses conhecimentos podem ter processos hegemônicos de grupos empoderados. Então, por essa razão, se prefere a trabalhar, ao invés de conteúdos, como temáticas. A tematização já é esses conteúdos com olhares críticos sobre como eles foram constituídos. Por isso que eu recuperei a concepção de regimes de verdade, né? Então, a tematização já é a problematização desses conteúdos, por isso vem como um tema, porque eles são controversos, o que a gente pode considerar que as práticas corporais não se apresentam de uma forma hegemônica, existem conhecimentos ou temáticas que têm preferências, que têm predominância sobre as outras. Então, trabalhar nessa perspectiva é começar a colocar esses conteúdos a serem enfrentados numa análise crítica, né? Então, eles vão dizer, por essa razão, preferimos focalizar temas e não conteúdos, né? Então, eles fazem um trabalho de uma triangulação, ou seja, professores, estudantes e outros saberes, por exemplo, os acadêmicos, teorias sobre educação física escolar, e no bojo dessa situação se obtém uma nova produção de sentidos, que é chamada, essa nova produção, exatamente essa tematização. Não há hierarquias nem taxonomias de uma perspectiva cultural crítica. Taxonomias são aqueles processos de dar complexidade a determinada... São camadas, né? Mais superficiais e mais profundas. Então, na concepção do currículo cultural e nessa concepção de tematização, não há hierarquias, não há nem camadas. Esse currículo, ele através daquele processo anterior da ancoragem, ele é problematizado, dessa forma ele vai ser desmembrado. Seus mitos, suas fantasias e seus processos de empoderamento são analisados criticamente. Então, essa é uma perspectiva de não trabalhar com currículo, com conteúdo, desculpe, e sim com currículo, com temas, né? Então, o nosso próximo assunto passa a ser o mapeamento. Então, depois que a gente organiza uma ancoragem, né, puxando lá do encontro passado, né, a gente faz, na verdade, um reconhecimento dessa cultura, a gente faz um processo de justiça curricular, depois faz um processo de descolonização desse currículo, e depois a gente vai fazer uma ancoragem desses conhecimentos, né, para depois a gente partir para uma tematização, ou seja, esses não são tratados como conteúdo, mas sim como temas problematizados, tematizados. E o mapeamento já é o momento da construção desses temas, né? Organização desses temas, numa seleção de manifestações de culturas corporais, de práticas corporais, que serão estudados no correr do ano letivo. Então, esse mapeamento vai ser uma tomada de decisão sobre quais temas nós vamos apresentar e vamos organizar para desenvolver durante esse período letivo, né? A partir desse mapeamento, desse patrimônio cultural corporal disponível na comunidade, em conformidade do que defende o multiculturalismo crítico, a partir todos desses pressupostos que a gente apresentou. Então, mapear significa identificar as manifestações disponíveis aos estudantes, bem como aquelas que não estão compondo as suas vivências, encontram-se no entorno da escola ou no universo cultural mais amplo e que não foram vivenciadas, apresentadas, reconhecidas ainda como uma cultura corporal interessante. Então, o mapeamento é exatamente isso, verificar que temas podem ser apropriados nesse ano letivo, né? Eu chamo isso de uma espécie de um diagnóstico, né? É um planejamento junto com um mapeamento, né? Então, uma análise diagnóstica preliminar, quais tematizações nós vamos organizar, nós vamos apresentar em determinado ano letivo.
né? Um determinado período, como queiram, né? Há também o processo de ressignificação. É como um reinventar, é como um reviver as práticas corporais ou vivenciá-las de outra forma, né? É uma prática acompanhada de leitura e interpretação, são os professores estimulando os estudantes a elaborar novas formas de praticar o esporte, novas formas de brincar, novas formas de jogar. Então, isso pode se dar através de modificações de novas leituras, de vivência de novas práticas corporais, de modo que os alunos possam ressignificar essas experiências que eles possuíam anteriormente. Ou seja, é uma forma do aluno reinventar o que ele já conhece, né? Outro aspecto que é importante nessa perspectiva do currículo cultural da educação física é o que a gente chama de aprofundamento e ampliação. Ou seja, é um processo de organização de práticas significativas em torno da atividade de ensino, numa perspectiva, sim, de fazer um aprofundamento e ampliar o conhecimento dos estudantes, reconhecendo melhor essas práticas corporais, desvelando os aspectos que lhe pertencem e que não emergem nas primeiras leituras. Então, já é um processo de aproximação, de análise um pouco mais ampliada do que fizemos anteriormente. Ampliar significa, nessa perspectiva, recorrer a outros discursos, a fontes de informação preferencialmente diferentes das tradicionais. Atividades, por exemplo, de visitação a espaços culturais, museus, pesquisas, entrevistas, aulas demonstrativas, interpretações de texto, teatralização, ou seja, analisar essas tematizações sobre outros enfoques, sobre outros aspectos, né? Então, a partir daí, a gente já está pensando em fazer um aprofundamento dessas perspectivas que foram inicialmente apresentadas. Para isso, a reflexão crítica é o principal objeto dessa ampliação, né? Essas tarefas necessitam de um nível um pouco mais elevado de organização, logicamente, não são previstas nas séries iniciais, nos anos iniciais, melhor dizendo, né? E o Nera traz a metáfora da capoeira, ele faz essa alegoria, é o desenvolvimento de atividade de ensino a partir de questões que vão eclodir durante as próprias aulas. E aí ele vai trazer essa metáfora da capoeira dessa forma. O capoeirista não joga com base em uma sequência pré-estabelecida de movimentos, mas é um leitor atento do que é produzido pelo seu adversário. Da mesma forma que o capoeirista antecipa o seu adversário e o surpreende no que tange às estratégias de pesquisa, ações didáticas, o currículo cultural consegue avançar sobre as antigas crenças, reorganizar as abordagens desses temas a partir dos posicionamentos emitidos pelos próprios estudantes, né? Aproxima-se, então, do conceito de uma alta organização. Ele vai acontecendo ao longo do tempo, ele vai se permitindo ao longo da apropriação dos próprios estudantes por esses processos todos interligados, que vão tematizando, analisando, criticando, ressignificando esses conhecimentos, e nesse processo vão se construindo novas abordagens, vão se construindo ampliações, aprofundamentos sobre essas temáticas desenvolvidas, né? Então, a gente volta a dizer, não é uma temática e não é uma possibilidade que se pensa nas séries iniciais, mas sim quando se desenvolve com essas tematizações nos anos mais da finalização, por exemplo, do ensino fundamental ou já as séries iniciais do ensino médio, né? Registro e avaliação é o último procedimento descrito pelo Marcos Garcia Nera. Então, o currículo cultural constrói registros que possam facilitar a retomada de processos de socialização, discussão na sala de aula, redicionamento da ação educativa, ou seja, são ações das observações do cotidiano, uma espécie de etnografia, né? Recolhimento, arquivamento de materiais produzidos pelos próprios alunos durante as aulas, coleta de dados e prática educativa. É um processo de negociação grupal com o propósito da transformação. É usada como um feedback, né? Como uma avaliação continuada do processo interativo, que, segundo os autores, passa por um fazer, criticar contínuo. Denomina-se, no multiculturalismo crítico, de avaliação diagnóstica multicultural, esse acompanhamento contínuo das atividades desenvolvidas nesse currículo de ação. Então, necessita de registro,
necessita de criação de alguns instrumentos, de preferência com a participação dos estudantes, mas é necessário que esse processo todo de tematização, de ancoragem, de descolonização desse currículo, da efetivação de uma justiça curricular ocorra com registros e avaliações constantes por parte dos alunos. Esse processo se dá através de vários mecanismos, de preferência com mecanismos construídos de forma dialógica, de forma continuada. Ok? Bom, a gente encerra por aqui essa perspectiva de currículo cultural e agora a gente volta a discutir pessoalmente nos textos, de uma forma que a gente possa elencar toda a discussão que os dois textos apresentavam, do encontro passado e desse, né? E também recuperar um pouco dessa perspectiva do currículo cultural de educação física. Foi um prazer estar com vocês. Vamos continuar agora ao vivo. Forte abraço.